Quero saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que é motivo de alegria estarmos aqui para compartilhar esse vídeo da Palavra de Deus. Claro que gostaríamos de estar presente em nossa congregação, mas no momento não é possível. Mas estamos confiantes neste Deus, que logo voltaremos à nossa escola dominical. Quero deixar aqui um versículo em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. A parte B do versículo que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele tem estado conosco, tem cuidado de nós. A nossa revista tem como tema principal a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e hoje daremos continuidade a esse estudo. Hoje iremos falar da lição de número 7, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. As irmãs que têm a sua revista da escola nos acompanhem, as que puderem, assistam aos vídeos postados pelos professores e vamos juntas aprender um pouco mais da palavra de Deus e sermos edificados. Aqui na introdução, nós vamos falar que na lição passada, nós havíamos analisado o antigo quadro dos gentios e que o apóstolo Paulo descreveu lá no capítulo 2 de Efésios 11 e 12. E vai falar do quadro desolador, da condição dos gentios. Eles estavam afastados, sem Cristo, sem Deus no mundo e longe das promessas. Ainda na sequência do capítulo 2 de Efésios, lá no versículo 13, nós notamos que houve uma significativa mudança. Leiamos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Mas agora, pelo sangue de Cristo, houve uma aproximação. Quem estava longe, sem esperança, condenado por causa do pecado, foi aproximado. Em Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus. Esta palavra reconciliação nos traz a ideia de algo que havia sido rompido, uma amizade desfeita, vamos dizer assim. Havia uma ruptura, havia uma inimizade. O pecado causava essa divisão, essa ruptura, essa inimizade. E precisava ocorrer aí uma reunião, uma junção. Essa é a ideia aqui de reconciliação. Em hebraico, essa palavra quer dizer cobrimento, cobertura. E foi isso que Jesus fez através do seu sangue na cruz. Ele fez essa cobertura. Ele, com o seu sangue que foi derramado, ele cobriu os nossos pecados, as nossas transgressões. Então Jesus Cristo fez essa reconciliação. Ele fez essa junção, reunião entre o homem que estava separado e Deus, o seu Criador. Vejamos o que diz Romanos, capítulo 5 e o versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Primeiro tópico: Cristo desfaz a inimizade entre os homens. Através da morte de Cristo, ocorre a aproximação dos judeus e gentios. O ponto 1 vai falar da parede de separação que existia entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. No templo de Jerusalém, haviam dois pátios. Pátios dos gentios e um pátio dos judeus. E havia uma parede que separava um pátio do outro. E ali naquela parede havia uma inscrição em grego, que era a língua internacional da época, para que os gentios não ultrapassassem aquele local. E se algum gentio ousasse passar aquele muro para dentro, com certeza seria morto. A sentença
era a pena de morte. Então os gentios eram fisicamente proibidos acessar o pátio interno do templo. Este local era destinado exclusivamente para os judeus. Isto é, para a gente ter uma ideia do nível de separação que havia entre judeu e o gentio. Esse exclusivismo religioso, o qual fala aqui a nossa lição. Ponto 2. A derrubada da parede de separação. Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Paulo escreve lembrando dessa parede que causava divisão entre esses dois povos. Vamos ler. Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. Então, foi por mérito da cruz de Cristo que essa parede que fazia separação, que causava inimizade, em Cristo ela foi derrubada. Na sua carne, essas barreiras foram desfeitas, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 15, que nós acabamos de ler. De ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez um novo povo, que é a igreja. E leiamos Colossenses capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz assim: E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O ponto 3 vai falar aqui sobre o conceito da lei dos mandamentos. Um dos aspectos mais importantes da experiência dos israelitas no Monte Sinai foi o recebimento da lei de Deus através do seu líder Moisés. A lei mosaica significa ensino e admite uma tríplice divisão. Então nós temos a lei moral, trata das regras determinadas por Deus para um santo viver, se refere aí aos 10 mandamentos. A lei civil, que trata da vida jurídica e social de Israel como nação. A lei cerimonial, que trata da forma e do ritual da adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial. Vejamos que a lei e o concerto do Antigo Testamento não eram perfeitos nem permanentes. Funcionava apenas como um tutor temporário para o povo de Deus ali, até que Cristo viesse. O antigo concerto foi substituído pelo novo concerto, no qual Deus revelou plenamente o seu plano de salvação mediante Jesus Cristo. Tudo que está relacionado ao templo e exclusivamente ao povo de Israel, isso vai cair por terra, no sentido de adoração e sacrifícios, no Antigo Testamento. Vamos entender. Porque eram sombras das coisas futuras. Essas leis foram feitas, mas elas apontavam para o futuro, para a figura de Cristo, vamos dizer assim. E sendo Cristo crucificado ali na cruz, a lei encontra seu verdadeiro cumprimento, a sua consumação. E ali, a condenação que essa lei severa trazia é abolida e desfeita. E agora, dos dois povos inimigos e tão diferentes, com tantas diferenças entre si, por causa dessas leis, Jesus cria em si mesmo um novo homem, uma nova raça, unidos pelo mesmo princípio de salvação, pelo sangue de Cristo, pela fé. O tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem.
Vamos ler em Colossenses capítulo 1, versículo 20, que diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Observamos que o fim da nossa inimizade com Deus só foi possível através da morte de Cristo. Sua morte nos possibilitou uma nova vida nele. Se Cristo habita em mim, se eu faço parte desse povo, desse novo povo que foi comprado com o sangue precioso de Cristo vertido ali na cruz, se pertenço à sua família, se sou essa igreja que Cristo formou, então eu preciso ser um cristão que promove a paz, que tem um bom convívio com as pessoas que me cercam. Eu preciso ter essa paz. Preciso ser um cristão que desfruta dessa tranquilidade, mesmo em meio às adversidades. E essa frase que nós já ouvimos repetidas vezes, que paz não é ausência de tempestade, ausência de problemas, mas paz é ter confiança em Deus no meio de tudo isso. João capítulo 14, versículo 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ainda quero ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aqui eu finalizo este meu estudo. E quero agradecer a oportunidade e a confiança que me foi dada. Que Deus abençoe e até a próxima aula.